Em nome da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Criador. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criastes. És chamado Paráclito, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai ao inspirar nossas palavras. Acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo com virtude para sempre, para sempre. Afasta para longe o inimigo, traze-nos sem demora a paz, assim guiados por ti evitaríamos todo o mal. Concede-nos que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito Santo, de ambos acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, o teu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes o coração dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus, Pai, veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo, demos aos três um louvor. Amém. Vamos ao 8º dia. E hoje nessa terceira verdade, devemos esvaziar do que há de mal em nós. A terceira verdade, nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se põe água limpa e clara numa vasilha que cheira mal, ou vinho numa pipa cujo interior está estragado por outro vinho, a água clara e o bom vinho ficam estragados e tomam facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus põe na vasilha de nossa alma, estragada pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso de seu amor, seus dons, são ordinariamente estragados e manchados pelo mau fermento e o mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. Pois, de suma importância para adquirirmos
A perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, nos esvaziarmos do que há de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos esvaziarmos de nós mesmos, é preciso primeiro bem conhecer pela luz do Espírito Santo nosso fundo mal, nossa incapacidade para todo bem útil, a salvação, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em qualquer tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado do nosso primeiro pai nos estragou quase inteiramente. Os pecados atuais que temos cometido, sejam mortais, sejam veniais, por perdoados que estejam, aumentaram nossa concupiscência, nossa fraqueza, nossa inconstância, nossa corrupção e deixaram maus vestígios na nossa alma. Nossos corpos estão de tal modo corrompidos que são chamados pelo Espírito Santo corpos de pecado, concebidos no pecado, nutridos no pecado e capazes de tudo. Corpos sujeitos a 1000 doenças que se corrompem de dia para dia e que só geram sarna, verme e corrupção. Nossa alma, unida ao nosso corpo, se tornou tão carnal que é chamada carne. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Não temos por herança senão o orgulho e a cegueira no espírito, o endurecimento no coração, a fraqueza e a inconstância na alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que pavões, mais apegados à terra que sapos, mais nojentos que bodes, mais invejosos que serpentes, mais gulosos que porcos, mais coléricos que tigres e mais preguiçosos que tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que cataventos. Não temos no nosso fundo senão o vazio e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar sua alma, e aquele que amasse sua vida a perderia, e quem o odiasse a salvaria. Essa sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão, não nos ordena odiar-nos a nós mesmos, senão somos grandemente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós. Segundo, para nos despojar de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias para nós. Quer dizer, é preciso renunciar às operações das potências de nossa alma e dos sentidos do corpo. É preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-se das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. A isto São Paulo chama morrer todos os dias. Cada dia exponho-me à morte. Se não morrermos para nós mesmos, e se nossas devoções mais santas não nos levam a essa morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo nosso amor próprio e nossa vontade própria, o que fará com que Deus tenha
em abominação os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, na hora de nossa morte, nos encontraremos com as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é comunicado às almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Terceiro, é preciso escolher entre todas as devoções a Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais a essa morte de nós mesmos, como sendo a melhor e mais santificante. Por isso, não se pode acreditar que tudo que reluz seja ouro, que tudo o que é doce seja mel, e que tudo o que é fácil e praticado pela maioria seja o mais santificante. Assim como na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente, assim também na ordem da graça existem segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suave e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maioria dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado, apreciado por um número ainda menor. E aí vem, precisamos, e aí a gente termina aqui, para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. E aí vai ficar para os próximos capítulos. E aí a gente fecha aqui esse 8º dia. É bem forte, né? É bem... lendo essa parte aqui que fala das nossas sujeiras, dos nossos pecados, a gente, assim, eu tiro assim, por mim, a gente não se vê assim, né? Mas diante de Deus, né, que é soberano, que é supremo, é assim que a gente é perante o nosso Pai, né? O nosso Senhor. Achei bem forte essa parte aqui, quando ele fala que a gente, quando compara, né, com alguns animais, quando a gente é comparado aqui com alguns dos animais, né? Desde os que rastejam. E é assim que a gente é quando a gente não tira essa máscara, não tira essa... Quando a gente não lava os nossos pecados diante de Cristo, né, que a gente foi nos deixado o sacerdote para isso, é assim que a gente é visto, né? Dessa forma, bem forte. É isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu lembrei muito, você falou agora dos animais, né, assim, que ele vai colocando. Eu relembrei do Acampamento Revolução de Jesus, que é um radical que tem na Canção Nova. E aí, geralmente, tem a questão da lama, que é também uma simbologia com o pecado. E aí, são vários momentos, assim, que a gente vai... Cada módulo, né, vai abordando alguma coisa, né, da vida ali, assim, das nossas misérias, das nossas fraquezas e tal. E aí tem um momento que é o Anasopirem, que é como se o batismo no Espírito Santo, né, que é onde todos aqueles que estão ali naquele módulo, que é dividido por cores, eles recebem são lavados, né? Tem que conseguir lavar um pouquinho ali daquela sujeira que tá ali, né? Assim, meio que
uma sujeira externa, mas que também vai reflete para o interior, né? E aí eu recordando disso, assim, é exatamente isso, né? Você se lavar ali através do sacramento, né? Assim, através da busca pela conversão diária, é, dessa água, né? Quando também do batismo, né? Assim, que é também essa quando a criancinha tá ali, né? Assim, para ser batizada, né? Que ela se torna filha de Deus. E aí vai nos remetendo isso, né? Dessa transformação, assim, que o Espírito Santo age em nós, né? Assim, quando a gente vai permitindo também. Bom, não cheguei no início, estou chegando agora, boa noite a todos, mas para mim é um banho, né? O corpo necessita de asseio, de banho, de ser limpo. Então, nós, o Espírito precisa, nós precisamos como um todo desse banho do Espírito Santo diariamente, em todos os segundos, em todas os momentos de nossa vida, porque mesmo quando a gente pensa que está fazendo o melhor, ainda somos pecadores, porque é da natureza humana, né? Sempre tem um pensamento ou uma palavra que não vai de acordo, então é um exercício eterno, um exercício diário, e buscar uma consagração à Nossa Senhora é um dos meios mais diretos que a gente tem de acessar, né, esse outro mundo. É um banho do Espírito Santo que nós precisamos a todos os instantes de nossa vida. E é dessa compreensão, dessa sabedoria, desse discernimento que nós vamos tentando e buscando durante a nossa vida. E após ela, que os irmãos orem por nós. Porque mesmo depois dessa vida, a gente vai precisar de oração. Todos passaremos pelo purgatório, ninguém aqui é santo. Então é infinito, é diário, e vamos fazer aquilo que é necessário, né? Essa consagração é uma coisa tão boa. E a cada vez que eu renovo, eu vou vendo a importância. E a vida Deus vai trabalhando na nossa vida para que a gente veja a importância de estar num grupo, de estar em oração, de estar sozinho, de estar em comunhão com Deus. É mais um capítulo dessa nossa história de vida e dessa busca do maior, né? Do maior, da santificação. Para mim foi isso. E acho que a gente pode encerrar, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo e à nossa Mãezinha Maria Santíssima, que nos ajude a perseverar na palavra, nos caminhos, nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os dias, todos os instantes, nós possamos alcançar essa graça que o Senhor tem de nos dar, de nos transformar todos os dias a sua semelhança, quando fala que quando a gente se entrega a Ele, que a gente pode receber a sua bondade, a sua misericórdia, que o Divino Espírito Santo venha sobre cada um de nós para nos transformar diariamente a sermos merecedores da graça que Deus tem a nos dar. Estaremos sempre unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito.